Muito bom, mas pessoal, mais uma vez estamos aqui a postos, né, Zé, com o nosso estudo da noite. Boa noite a Graças a todos, Deus. né? Essa semana. Mais uma semana. Boa noite para todos, boa noite, meu Zé. Boa noite para todos. E boa noite, Rita. Todos. Nossa leitura hoje é do livro Busca e Acharás. O capítulo é interessante, chama Cote Isso. É um texto do André Luiz. A existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. O diretor e o intérprete se conjugam em você mesmo, porque a objetiva da livre escolha jaz em suas mãos, tanto quanto as imagens da película são arquitetadas por seus próprios pensamentos. Atenda aos seus encargos tão bem quanto lhe seja possível. Muitos episódios e trechos inconvenientes podem ser evitados para que se lhe destaque a excelência do trabalho. Lembranças amargas, ideias de vingança, ressentimentos, desilusões, prejuízos e fracassos, doenças e tristezas, irritação e azedume, condenação e queixa, cólera e impaciência, e reclamações. Quando qualquer desses lances vier a surgir em seu caminho, ou em sua imaginação, corte isso. Converta a sombra em luz, na vivência da esperança e do bem. E arrede de você tudo que lhe possa tisnar a tranquilidade, porque em futuro próximo, ou menos próximo, o seu filme estará na tela da verdade e as suas escolhas vão passar. As escolhas, né? A gente tem que. A gente vive um filme, né? A gente vive. Eu fiquei achando interessante porque o pessoal agora gosta de tanto de séries, né? E vive dentro da série. Mas o seriado é nosso, né? A nossa vida é um seriado. E a gente tem que ver o que a gente vai cortar, né? O que a gente vai editar em termos de texto, em termos de coisa. É sempre muito legal o texto. Então vamos lá, né? Mais uma vez, nós aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, pedindo amparo dos amigos espirituais do Centro Espírita de Assis, dos nossos mentores individuais, de todos aqueles que possam nos assistir, para que possamos ser fiéis medianeiros do teu evangelho, dos teus ensinamentos, que possamos colocar em prática, colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, todos os teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora é sempre. Graças a Deus. Então, estamos aqui no capítulo 14, né, do livro de Mateus, e estudando, né, bem lentamente, né, como a gente sempre fala, detalhadamente, versículo por versículo. E agora, nesse capítulo 14, a gente está analisando a personalidade, né, que o Aloysio chama de uma pessoa paradigmática, né, que é uma espécie de modelo que vem da existência humana, né, que é o Herodes. O Herodes é uma figura como qualquer um de nós pode ser ela, né? O Herodes ele tem muitos traços de personalidade dele, dos problemas familiares que ele tinha, das dificuldades que ele tinha de lidar com o convite, né, que era feito para ele da espiritualidade, né? A renovação que a gente vem sempre sendo chamado e que acontece também nas nossas vidas. Então, o importante do Evangelho é a gente sempre fazer isso, ver o personagem, ver o que existe dele em nós e, e em que a gente pode aprender com ele, né? Então, e aí ele fala assim, como também na verdade o João Batista, ele fala, a intenção, a gente fica pensando assim, João Batista tinha ódio de Herodes, ele acusava Herodes o tempo todo, ele vestia aquela coisa, não, na verdade a intenção do João Batista não era só humilhar, ele não queria aniquilar, ele não queria humilhar o João Batista, ele só, o Herodes. A intenção dele era falar com misericórdia, com compaixão, para que o Herodes mudasse a sua forma de viver, que aquilo que ele fazia estava errado. Né? Então, essas características de personalidade, a gente tem que ver que a gente também tem. Então, não há nada, aí o Carolina fala, né? Não há nada que o Herodes tenha vivido ou feito há 2.000 anos atrás que a gente não viva, né? E às vezes faça 2.000 anos depois. E a própria postura do João Batista também é um pouco da nossa, né? Na medida que a gente também grita apontando o outro, né?
dentro do processo evolutivo, seria interessante a gente analisar a postura de todos, assim, porque nós somos um pouco João Batista, somos um pouco Herodes e somos um pouco um Cristo. Resta saber quem que a gente vai deixar crescer, né? Fazer a coisa Tem que a gente vai alimentar, né? alimentar, né? Dentro de nós. Aí é o que ele vai falar, né? Que é a nossa realidade, né? Todos os personagens bíblicos já estão dentro de nós, inclusive o Cristo. Porque Jesus não falou, né, que nós somos Deus? Então nós temos assim momentos iluminados em que a gente brilha, que nós, né, que nem Jesus falou, brilhe vossa luz diante dos homens. E ele também disse, né, eu sou a luz do mundo. Então o que ele está dizendo? Que nós sejamos Cristos na vida dos outros. Cada um de nós pode ser um Herodes, pode ser um João Batista, pode ser aquilo que aquele que você estiver vivendo nesse momento, né? Aí ele fala, né, ser Deus para eles como Deus é para ti. Então a gente tem os nossos momentos de Barrabás, de Judas, de Madalena, de Zaqueu. Então todos os personagens da Bíblia vão fazendo, vai se tornando cada vez, a gente vai fazendo mais, né? Então o nosso versículo de hoje diz assim, querendo matá-lo, ele temia a turba, porque o tinham como profeta. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 5. Então Então, ele não é só a questão de querer matar o João Batista, né? Na realidade, sim, o que ele que ficava incomodado também, né? Era com medo de perder a popularidade, já que João Batista, junto à turba, estava tendo mais popularidade naquele momento, né? Na medida que ele gritava e apontava os defeitos dele, né? Então a turba aplaudia, né? Eu acho que é um medo mesmo da gente, assim. Eu fiquei pensando, assim, que se a gente não, em algumas situações, não se omite por medo de não ser aplaudido, né? Porque os valores cristãos ainda estão, assim, muito pequenos dentro da gente. E como a maioria pensa diferente, então, às vezes, a gente, né, se omite um pouco nesse sentido, né? De não querer deixar, né, esse medo de aplauso, né? eu achei interessante ele falar, né, que ele tinha essa, ele, nem, ele não queria matar o João Batista, né? Porque se ele tinha essa dúvida se ele matava ou não. Se ele matasse, acontecia uma coisa, era ruim, mas se ele não matasse também ia continuar com o problema. Então ele era um homem atormentado diante disso, né? É viver esse sofrimento, né, essa dúvida, né? E aí era complicado para ele, né? E ele era extremamente carente, queria reconhecimento, consideração de todos, né? Os aplausos, os incensos, as honrarias, a glória popular, né? Será que a gente também não tem a reprodução disso em nossas vidas hoje? É aquilo que a gente quer também, né? Nós queremos aplausos, queremos honrarias, queremos a glória popular, e às vezes a gente até se omite em função da maioria não pensar igual, às vezes você deixa de dar uma opinião com medo, né, de não ter essa glória e essa honraria. Porque ficar diferente no meio, né, da multidão é muito difícil, é complexo mesmo. A gente tem que ter, eu acho assim, que a coragem de ser cristão, né? Acho que ainda falta um pouco disso, né, em nós. Quando você fala assim alguma coisa que você tem alguma postura que de repente não vai agradar o outro, será que a gente não silencia muito? Aí eu pensei muito naquela questão do livro dos espíritos mesmo, né? Por que, que o mal predomina na Terra, né? Pela omissão dos bons. Porque a partir do momento que a gente se omite naquilo que é certo, que é correto, o mal que vai crescendo. É verdade. Então E, seria e a mesma coisa ele faz no julgamento, né, de Jesus, porque Pilatos manda ele para lá,
para se manda Jesus para Herodes ajudar, né, no julgamento, e ele pega o que ele faz? Ele devolve, porque aí ele, pera, ó, ele quer sair fora, né, de se dar mal, que se ele mandasse crucificar Jesus também, da mesma forma que ele fez com João Batista, e ele já tinha essa experiência, né, aí ele falou assim, bom, aí o povo não vai me aplaudir mais. Ele não tinha medo da turba, né, porque o medo que ele tinha era de deixar de ser aplaudido, de ter o reconhecimento da turma. E não o fato dele estar, a turba em si, porque se fosse a turba, ele não tinha medo, né? O que ele fala. Se fosse o caso, ele tinha o exército, tinha os homens armados que o defenderiam da turba. Mas dessa questão do elogio da turba, deles gostarem dele, né? Esse que era o grande problema dele, a popularidade, o reconhecimento, a consideração de todos que ele queria, né? Ou seja, ele era um ser humano carente de aplausos, de honraria, de glória popular. Por isso que Jesus e João Batista representavam para ele naquele. E esse é um drama que a gente vive ainda há muitas pessoas hoje, né? Ele vai. Aí ele vai falar da rede social, né? Que hoje em dia a gente vive com essa questão social. Você coloca uma mensagem, a pessoa não curte, depois curte a do outro, mas não curte a sua. Aí uma pessoa faz muito sucesso, você não faz. Tudo isso vai te incomodando, né? Hoje em dia, essa multidão pode ser um pouco de pessoas, pode ser muitas pessoas, pode ser o seu grupo familiar, dentro do seu grupo, aquele pessoas que vai se. E hoje em dia você sabe, né, que esses Instagram, por exemplo, hoje em dia, a pessoa fala lá, aí comemorar, tem os 5K, tem os 20K, tem os 20 mil seguidores. E nem sempre você tem realmente esses seguidores, porque hoje em dia você pode monetizar, né? Você paga. Tem um jeito lá que você vai lá e você monetiza o canal. Então, você paga para pessoas, eles curtirem, mas aí você vai ver quantas pessoas realmente, de fato, foram ali no canal. Nem foram tantos. Mas existe, quer dizer, aí fica com essa. Ele dá o exemplo da evangelização também, né? Da evangelização também, que você é uma criança. Isso acontece muito em casa espírita, né? E em Não estudo só na também. evangelização, né? Em todos, falta-nos persistência, né? Em qualquer tipo de trabalho. Porque tudo que começa com um número grande de 20, pessoas, 30, as pessoas todo pedem, mundo vamos fazer um estudo do extremamente. livro dos, um estudo tal. Então vamos. Aí 30, 20, 25 pessoas, aí passa para 10, 9, 8, daqui a pouco só tem 3 ou 4, ou 5 no máximo, e mesmo assim não é frequente, um dia falta, outro dia vai, e por aí vai, né? Então, E eu achei interessante também quando ele fala assim, né? Que aí a gente, por essa questão de aplauso, aí a gente fala assim, então vou lá evangelizar dois, ou não tem seriedade, porque às vezes a gente até vai, né, Rita? Mas pelo fato de ter um número pequeno, aí o que que a gente faz? A gente não faz o trabalho como deveria ser feito, com a é, seriedade, com o compromisso, com a disciplina, com a persistência, né? Só que a gente esquece que aqueles dois que ficaram ali, talvez serão no futuro as pessoas que vão a, dar sobre, continuidade à obra, né? a A comunidade, sobrevivência, né? Da né? instituição, às vezes. E quantas vezes que eu já dei aula para um aluno, dois, e você sabe que às vezes já aconteceu comigo que aquele aluno estava precisando de uma aula sozinho, a gente percebe que ele queria conversar alguma coisa, que ele só falou com você porque estava sozinho, se não tivesse não ia falar. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? E Estudo também. valorizar o tempo e a possibilidade do trabalho, né? É, Qualquer que seja ele, porque às vezes a gente tem muito essa questão de ser reconhecido, mas o reconhecimento não é agora. A função da gente é ter a seriedade, a persistência, né? No lançar a sementinha. Isso aí, a mínima que seja, porque às vezes também a gente se coloca naquela posição assim, coitadinho, não, sabe? Não tem condição. Você está se esforçando, dando o melhor de você naquele momento, então está tudo certo.
aguarda, né, o tempo e faz a sua parte. E às vezes a gente se omite muito em função desse retorno que não vem, sabe? Do aplauso, da valorização, e isso é sério, né? E sem contar que tem os Gente, desencarnados também, né, Nevera? Se a gente pensar nisso, ainda tem os desencarnados. então nós somos assim, né? Em todas as relações a gente fica esperando, né? Aplauso, ser valorizado. Eu fico vendo muito isso, a gente aprende muito lá na instituição, né, Rita? Com a questão assim, às vezes a pessoa faz uma doação, mas ela quer que você valorize aquilo extremamente, né? E fique. E é importante, a gente ainda está nesse estágio, a gente até entende isso, né? Mas assim, não deveríamos ser assim, né? A gente deveria agir mais com espontaneidade. Às vezes a questão do trabalho voluntário, aí você, porque é um trabalho que ele não aparece para as pessoas, né? Às vezes não tem uma divulgação em termos disso. E aí, o que, que a pessoa faz? Ela começa a não dar continuidade, porque ela não vê o retorno, né? Ela não vê essa questão do aplauso. Então, aí ela acaba deixando de lado. Mas é importante, né? A continuidade, a persistência. Isso aí é uma coisa assim, que ficou muito clara dentro da mensagem, né? Desse estudo de hoje, né? É, porque é o que ele fala, né, do Chico, por exemplo. O Chico teve Emmanuel, né? Como que foi a dificuldade do Chico, né? Porque tanto, o equilíbrio dessas coisas é que é complicado, né? Porque você, às vezes, o Chico tanto lidou com muita popularidade, né? Porque ele tinha que ter uma popularidade, né? Porque acho que fazia parte do trabalho dele ele ser conhecido e a mediunidade dele, vamos dizer, ficar famosa, para que divulgasse a doutrina espírita e tal. Mas ele tinha que ter o equilíbrio de não ficar exposto demais. Então, pronto, teve momentos de mais popularidade como de menos, e ele foi muito criticado, tudo por isso foi isso, é o que ele fala, né? Que ele tem esse tutor, o Emmanuel, que foi uma pessoa, um espírito, né? Que soube conduzir a mediunidade do Chico. E a gente também deve ter os nossos, né? Tentam, né? Conduzir a gente. É lógico que o Chico era um espírito mais fácil de domar, né? Mas a gente tem essa dificuldade também, né? E eu fico imaginando assim, quanto o Chico deve ter sofrido, né, no início, com a falta da popularidade, você trazer uma mensagem nova que a grande maioria ainda não entendia, né? Por exemplo, um dos livros dele, iniciais, né, que foi o Palácio de Além Túmulo, você imagina quantas críticas ele sofreu, quantas, né? Porque ainda não era uma pessoa extremamente conhecida. Aí foi chamado de impostor, né? As pessoas falaram que ele não tinha aquela condição. Então, deve ter sido extremamente difícil, né? E ele soube lidar isso com a orientação de Emmanuel, com esses dois extremos, né? Ele lidou muito bem com esses dois extremos, porque ele tinha um caráter, né? Suas virtudes permitiam isso, essa capacidade de ter esse equilíbrio, né? E a orientação também que ele recebeu do Emmanuel, já que ele era um espírito que veio com a missão, né, de trazer todas essas obras para a gente. Então, teve esses dois lados. Teve a orientação, mas acredito eu que todos nós, se a gente olhar em termos de orientação, todos nós temos o nosso anjo guardião, os nossos protetores, que também aí estão prontos a nos orientar. O que nos falta também é um pouco de virtude para ter o ouvido para você escutar aquilo que os espíritos estão te orientando, né? E De às vezes obediência, a né? gente até escuta, né? Mas não dá valor Uma não àquilo, obedece, não né? Não obedece. obedece. Aí fica desobediente e acaba abandonando a tarefa que com certeza nos conduziria, né, a patamares evolutivos melhores, de mais paz, de mais harmonia, de mais tranquilidade. Porque eu vejo isso, cada vez que a gente vai trabalhando, não sei, talvez seja uma percepção só minha, mas assim, a gente, as dificuldades elas não desaparecem, muito pelo contrário, as dificuldades vão aumentando.
Mas se você é alimentado pelo trabalho, cada dificuldade é como se fosse um estímulo para você continuar. Então você vai, não, a gente tem que ir, é função nossa seguir, ir em frente, né? Então a gente tem que ter assim, muita força de vontade para entender isso. Porque na realidade, se eu trabalho, o trabalho me alimenta e eu alimento o trabalho. É aquela via de Então, mão dupla. é um O ciclo que trabalho se é o fortalece único e eu jeito me de você fortaleço. aprender, né? Não tem outro jeito de você não aprender, né? E ninguém te, como é que é? Alguém lhe prometeu uma vida fácil? Tem uma história, né? Que fala assim, alguém Não. te prometeu uma vida fácil? Não. Então, fica aí. A mensagem cristã o tempo todo ele fala, né, da dificuldade mesmo que teríamos, né? No mundo sofrereis Amém. tribulações, Aflições. aflições. Aí ele vai para o Vinha de Luz Ele vai lá 46. para o Vinho de Luz 46, crescei, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma carta para Pedro, né? De Pedro. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. Nossa, mãe, como, né? O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Olha, eu achei isso aqui tão forte também. Ele não fez muitos comentários a respeito disso, não, mas Mas tem um texto que eu trouxe recentemente de um cara, né, que tem até a foto dele, assim, ele era um mendigo, mas assim, todo, sabe, assim, nobre e tal. E aí vai contar a história dele, né? Que numa outra encarnação ele tinha sido um nobre, aquela coisa toda. Então você pode dizer que às vezes o fato da pessoa ser mendiga ou estar em dificuldade não significa que ela fez o mesmo. Muito pelo contrário, até vem dessa forma porque em algum outro momento não soube viver de forma adequada, né? Uma outra situação, né? habitualmente, porém, toda ansiedade neste particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Então, olha só, olha, esse crescimento ao inverso, né? Ao invés da coisa crescer, né? Ele coloca muito o que é crescer para nós, né? E crescer para nós ainda está muito voltado ao aspecto material, né? Então você fala que a pessoa, se ela cresceu, é quando o quê? Quando ela tem um cargo, uma casa, um plano de saúde, o destaque socioeconômico. A gente entende crescimento como isso. Ela se tornou um destaque, né? Ela tem um capital econômico, cultural e social, ela fez algum patrimônio político, né? Surgiu uma. E até surgiu, né? Dentro desse contexto, hoje, né, a gente tem profissões O coach, que né? A ajudam figura a do coach. pessoa a crescer, né? Então, como que isso é a pessoa especializada, né, em ajudar no crescimento? Mas o crescimento para o Cristo é um caminho inverso a esse, né? Então, assim, ó, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Porque quanto mais a gente vai adquirindo valores materiais em excesso, mais a tendência nossa é achar mesmo que a gente começa, né, a inchar, né, se sentir superior ao outro, né? Nessa mesma pauta, muitos aprendizes inquietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior evidência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O mestre divino que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. Então, quer dizer, você não precisa ser especialista em negócio do mundo para mostrar o seu crescimento, né? O crescimento
a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. E é interessante porque, tipo assim, hoje em dia tem essa questão dessa orientação dos coaches, né? Porque ele vai contar até que o primeiro coach que aconteceu era um professor de Harvard, que era especializado em profissionais que jogavam tênis, em tenistas, né? Que jogavam tênis, e aí ele tem cria essa ideia de que o tenista, antes de vencer o próprio oponente, ele tinha que vencer a si mesmo. Então, ele tinha que fazer. Ele tinha que vencer o cara que estava do lado de lá da quadra, mas antes tinha que fazer uma proposta de se preparar, de não comer, de ter uma dieta. Quer dizer, e eu acho que tudo isso, espiritualmente também, falando em termos de evangelho, também a gente precisa fazer, não é diferente, né? E não está errado você fazer. Então, por exemplo, você ele não podia comer um chocolate, ele não podia deixar de fazer exercício, porque se ele não se preparasse e não vencesse as suas limitações primeiro, ele não conseguiria vencer o outro. E essa mesma coisa acontece. Só que a gente deixa isso, o grande problema é você deixar só essa parte material para resolver e esquecer o evangelho. Então, seja onde a gente for, não é? Eu acho até que nós dois passamos por essa experiência, que nós fomos, né, as duas homenageadas de alguma forma, e a gente ficou em dúvida, né? Vou, não vou, não quero, não quero. Querer a gente não queria, mas tem momentos na vida que você precisa participar da sociedade, isso faz parte também. E aí você faz o quê? Você vai, mas vai e leva o evangelho, né? Não, 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 não vai assim só com a vaidade, só com a matéria. Leva espiritual, leva uma mensagem, mostra que você é uma pessoa que realmente pode estar dentro da sociedade, pode estar fazendo alguma coisa em prol da sociedade, pode receber, por que não, alguma homenagem, mas tem que mostrar o que isso provoca em você, que não é uma vaidade, que não é você trazer isso de volta para a sociedade, sabe? Mostrar para ela e ser um exemplo, igual o Chico era, né? O Chico ficou famoso, mas se manteve um exemplo de humildade. Isso que é difícil. Você ir receber uma homenagem, ter essa vaidade, se arrumar todo e voltar para o lugar, né? Você desinchar. Porque você se incha, né? Mas você tem que procurar manter o Não, tamanho, né? gostar de elogia, qualquer um de nós seria hipócrita se você falar assim, não estou querendo ser elogiado, não, não existe isso. A questão é que, porque a vida é dual, então vai ter sempre, né? Agora a gente tem que achar o equilíbrio. O equilíbrio é justamente porque esse profissional que te orienta, ele vai te orientar no início de uma vida profissional e vai até o final dela. Agora, a orientação do Evangelho é Ela para vai além vida disso, eterna, né? né? Ela vai além dessa vida, né? Ultrapassa as barreiras na morte. Então, se você quer crescimento espiritual, você precisa trabalhar nesse nível, né? Nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos, não somos só matéria. Então, eu não preciso só de uma casa, eu não preciso só de uma profissão, eu preciso que as minhas virtudes sejam os ideais de fraternidade, de tolerância, as virtudes cristãs que o Evangelho mostra para a gente aí o tempo todo. Se você estiver Difícil, sempre com o difícil evangelho praticar, antes, você é, né? mas É o que se ele a está gente não. falando, né? Antes crescei na graça de nosso Senhor Jesus. Ou seja, primeiro o evangelho, depois o resto, né? O problema é que a gente esquece o evangelho
e fica só no. Aí ele fala, né? O ruim Conheça Jesus, não estude a carreira de nenhum empresário, né? Porque os empresários não são modelos de vida eterna, né? Aí tem esses livros, né, que falam assim, como eu ganhei de 1 centavo a 1 milhão, né? E aí, mas eles não são padrão de comportamento para nós, né? e a gente se deixa enganar por essas questões, porque os nossos valores estão ainda dentro de nós querendo isso. Eu quero que alguém resolva os meus problemas. Se tem algum livro que me indique isso de uma maneira fácil, aí eu vou atrás disso. Mas eu esqueço que é a orientação do professor de Harvard lá, né, para o tenista. O primeiro adversário está em você. Se conheça, né? Veja suas limitações, trabalhe com elas, transforme-as, né? Transforme esses sentimentos negativos que às vezes estão ocupando mais o seu tempo, né, do que deveriam, porque a gente também seria, não é, a gente pode sentir isso tudo, pode sentir raiva, pode sentir mágoa, a gente só não pode deixar que esses sentimentos tomem conta da gente, porque isso com certeza vai atrapalhar o nosso crescimento espiritual, né? Que aí fala, né, que a grande decepção é que você começa a estudar aquela personalidade, né, de uma pessoa famosa, como é que ele fez para ficar tão grande, e aí quando você vai estudar Jesus, é Jesus te dizendo, te ensinando todos os passos para quê? Para que você se torne pequeno, né? Então, se você estuda a biografia de um presidente de um país, é o tempo todo aquele autor mostrando, né? Como que ele ficou rico, como é que ele ficou maravilhoso, como é que ele ficou famoso. E o Evangelho é justamente Jesus dizendo como é que você vai ficar desconhecido, anônimo, pequeno, né? Como é que você faz para ficar falido, morto de fome, e come um dia lá na casa do Zaqueu, outro no do Simão, né? Como é que faz, né? Para ser crucificado no meio dos Hora de favor bandidos, na casa de Pedro. mora, né? Então Aí ele fala, Evangelho é um manual competente de como fracassar no mundo. Como ser um fracasso empresarial. Quer dizer, se a gente for pensar nisso, né? Aí, aí ele vai falar do Pestalozzi, né? Como que a vida dele foi um fracasso escolar até atrás do outro, né? O Castelo de Verdun faliu, né? Mas, porque ele não tinha essa sede de lucro, né? Mas se tornou pequeno, né? Então, essa situação de destaque, né? Que a gente vive atormentado, né? Por essa necessidade, né, de estar famoso. Aí ele fala que é como um fantasma que arrasta a corrente na nossa casa mental. E quando isso não acontece, acontece o que aconteceu com Herodes, né? Onde a gente está estudando Herodes. Porque para ele era um grande tormento aquilo. O João Batista gritando atrapalhava ele, mas se ele matasse o João Batista também, ele também ia perder a popularidade, porque o João Batista era um profeta. Então é o que fala o versículo hoje, né? E aí ele vai falar que isso é eu achei interessante ele dizer que é um processo neuroquímico nessa questão da vaidade, né? Quando você cria uma serotonina, né? Cria é o mesmo hormônio do sexo, do chocolate, que dá bem-estar, que dá alegria, né? As curtidas, os aplausos, a popularidade da gente na rede social dá a mesma sensação de um orgasmo. E olha como é que é, né? Cego, né? É sério isso, né? É a mesma sensação. Um prazer físico, né? Um hormônio químico. E se é químico, pode dar uma dependência, né? Cria uma dependência química isso. Assim como uma droga, um álcool. Então tem pessoas que são viciadas mesmo nisso, nessa popularidade. Então quando Herodes percebe, né, que João Batista o ameaçava, né? E atirar os aplausos dele do que ele tinha, né? Essa descarga de serotonina, de endorfina, de adrenalina, né? Aquela química que fazia ele se sentir poderoso, aí ele dá um jeito de cortar a cabeça dele.
né? Eu E a mesma, excluo, né? Excluo aquele que constitui para nós ameaça. Assim como um viciado em heroína crack, né? Se ele achar que alguém é, ameaça o acesso à droga para ele, o que ele faz? Ele mata. Então é muito sério. São questões assim que a gente tem que visualizar muito. Aí ele cita também no Evangelho de Lucas 17:10, né, Rita? Aquela passagem. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. interessante, Então, né? é se colocar na posição de pequeno mesmo, porque na realidade nós só fazemos aquilo que Deus permite. E aí ele fala do Chico, né? Que o Chico, ele falava que ele era um cisco, né? O tempo todo ele se colocava nessa posição de pequeno. Ele não deixou a popularidade tomar conta, né? E ele chama atenção que a gente, o nosso condicionamento mental também, a nossa diretriz tem que ser o melhor. Porque qualquer obra, qualquer tarefa que a gente desempenhe é uma tarefa, né, de Deus. E aí, qual que é a pergunta? O que Deus quer de mim? O que eu preciso, né, fazer? Aí ele dá o exemplo também do Eurípides Barçanufo, né, que era uma mente brilhante, autodidata, que o sonho dele era cursar medicina, e ele foi para o Rio, fez a prova, né, foi aprovado, que era realmente, estudou sozinho, né, falava várias línguas, ele foi aprovado numa época, no único curso de medicina, né, existente no Rio. Aí ele volta para casa para pegar as roupas para poder ir para o Rio estudar, né? E quando ele volta, alguém chega perto dele e fala da questão da mãe, né? Que a mãe estava tendo convulsões e ele sabia que a mãe era doente, que ela tinha essas convulsões em algum momento. E aí ele volta para trabalhar com o pai e ficou em Sacramento. E aí ele fala o seguinte: uma das maiores autoridades da educação de Sacramento. Talvez se ele fosse para o Rio, ele ia ser apenas Seria mais ou menos, um bom né? médico, né? Com certeza, né? Mas Mas com certeza ele desenvolveu todo esse trabalho, né, em termos de educação em Sacramento e construiu a obra que até hoje é lembrada, né, pelos méritos dele enquanto espírito, né, que queria fazer o melhor. Mas eu achei muito interessante porque ele chama assim, não é chantagem emocional da mãe, né? É entender o que Deus quer de mim. Eu fiquei analisando isso, porque se, hoje eu vou falar até uma coisa assim, mas é porque a gente está percebendo isso, né? As pessoas não estão escolhendo as profissões por amor a elas, por dedicação, porque querem crescimento, crescimento econômico. Então, por exemplo, ser um médico hoje, né, tem, tem, a gente tem observado, toda regra tem exceção, tá, gente? Mas é uma coisa que a gente observa. É um desejo de muitos, mas não por fazer da profissão uma coisa sagrada, né? É porque fala assim, não, mas eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí, quando você começa a ganhar dinheiro, que é importante você ganhar dinheiro, seria muita hipocrisia nossa achar que o dinheiro não tem essa importância toda, né? Mas a partir do da prioridade que o Luiz falou lá atrás, aí você deixa de viver o evangelho com ele, que é a grande proposta nossa enquanto espíritos em evolução, né? Então, o propósito de Deus para Eurípides foi outro. E ele foi capaz de entender essa mensagem. E para eu acho, nós? é isso que é difícil, eu acho, que você detectar, né, Nigel? Porque eu, por exemplo, passei muito por isso, né? Eu vim para uma cidade pequena, para o interior, e eu não sabia. A gente vai fazendo muito por intuição, a profissão que você escolhe. Eu fiquei pensando assim, por exemplo, famílias em que, por exemplo, é tradição todo mundo ser médico, ou todo mundo ser engenheiro, ou todo mundo, a família tem uma construtora. Aí todo mundo vai, né? A tendência é que todo mundo vai fazendo, mas as pessoas não são iguais. Então, aquele camarada que tem a coragem de falar assim, não, eu não quero isso para mim, eu quero outra coisa,
é difícil para ele, né? Ele negar essa situação toda. E às vezes escolher uma profissão mais ligada com outras coisas que não vai render tanto dinheiro, que não vai ter tanto benefício financeiro, né? Eu fiquei pensando em questões políticas, por exemplo. Uma família de políticos, você é praticamente obrigado a ser político, não é? Porque o pai foi, a mãe, o avô foi, e aí é uma geração. Cria várias gerações. E aí vai só reencarnando ali aquilo. Eu fico assim pensando como que é difícil, né? Você sair de um ciclo vicioso desse. Como que o espírito tem que ter realmente uma determinação maior para poder. E ter, assim, eu achei interessante essa questão do mentor espiritual seu, de você ter esse contato, esse vínculo e perguntar, que nem você falou, olha, Senhor, o que queres que eu faça? Meu Deus, para onde que eu vou? Será? Porque a gente sempre fica com essa dúvida, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Né? Eu fico Ah, pensando toda hora. mas Se eu isso tivesse foi, ficado lá em São Paulo, né? mas isso foi interessante quando ele citou o exemplo do Eurípides, porque as pessoas, a partir do momento que ele voltou, ele teve uma postura, ele pôs. A Clarice, minha filha, fala muito essa questão da psicologia, às vezes, que tudo você tem que pôr um ponto final. Então, viveu aquela situação, aí ele falou: a partir de hoje, eu Ninguém não mais quero fala mais nisso. nesse assunto. Quer dizer, botou um ponto final, eu tomei uma decisão, a partir de agora minha vida é outra. Talvez nas nossas relações, eu acho que falta muita gente colocar ponto final, sabe? Que a gente, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse? Faça as escolhas, Já que você procure fez a fazer as escolha, escolhas procura, certas, e né, já que você aprenda com fez a elas. escolha, segue adiante dentro dessa proposta, dentro do que for melhor. Não só para você, lógico, né? A gente sempre tem que pensar num certo, na coletividade em si, mas você vê, é tanta coisa que podia ser diferente, se você começar a pensar, né? E até dentro de um projeto reencarnatório, né? Será que eu não tinha, se eu não tivesse conhecido tal pessoa, se eu não tivesse me casado, se eu fosse resolver ser freira, se eu resolvesse, né? Tem essas encruzilhadas da vida, que todo mundo tem, eu acho, não é? Qualquer um tem as suas encruzilhadas, que naquele momento aquilo que você fez mudou completamente a trajetória. Agora, o que E que você aí, vai e fazer com isso que é a situação, né? Não, e aí a gente tem que pensar o seguinte, ser bem objetivo. Pode, por exemplo, você não ter. Vamos imaginar assim: você conheceu alguém e casou com ele. Pode ser que esse alguém que você escolheu não seja, não tenha sido um planejamento reencarnatório. Mas a partir do momento que você casou com ele, você assumiu um compromisso. Então, toca, segue em frente. Vai ser feliz, procura fazer o melhor, né? O Eu GPS acho vai fazer você voltar, né? Em algum momento vai ter outra se a gente oportunidade. vão surgir outras oportunidades e a vida vai, através das experiências, a gente vai acrescentando, né? Somando. Então é importante isso, a gente ter essa visão. E aí ele vai para o livro também, Vinha de Luz, o capítulo 56, agora que fala maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E aí ele já começa, né? Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35, quando ele fala que Jesus assentando-se. Então, o fato de assentar é você se colocar, né? Nivelar dentro daquilo que os outros estão, né? Então ele era maior, mas realmente quando ele assenta, ele nivela Que para não era falar. comum na época, né? Na época, os rabinos, aqueles que ensinavam, eles, as pessoas ficavam sentadas, né? E ele ficava numa posição, no púlpito, né? Até hoje, né? Você vê que as tribunas De maneira geral, as pessoas ficam em espíritas, até evidência. hoje, as pessoas ficam lá num lugar mais alto e em pé, né? E se um expositor hoje em dia vier e sentar, as pessoas se incomodam. Acham que é feio, não acha bonito, não. Quer que o cara fique em pé mesmo lá, né? Como se fosse uma pessoa.
É lógico que para ouvir até aquela questão, né, por uma questão de postura, eu acho que é o que a gente está acostumado, não vou dizer que está errado. Mas, tipo assim, você vê que Gente, quando só tem não pessoas pode. que roda mais, que conversa, que eu prefiro o modelo de estudo por conta disso, porque você está todo mundo sentado, todo mundo igual, e você vai discutindo, vai conversando, e aí você tem um entendimento maior, né, da palavra, eu acho. O certo e o errado, a gente não pode colocar isso porque senão vira dogma, né? Eu tenho que falar em pé, o outro tem que me ouvir sentado. Então, essa rigidez faz mal a qualquer relação, quer seja na casa espírita, na casa da gente. O que a gente tem que estar aberto é sempre se colocar na posição mais confortável que possa trazer bem-estar a todos, né? Sem essa rigidez. Porque a partir do momento que existe rigidez, a gente já saiu daquilo que é preciso, né? Ser um dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. É aquilo que ele falou, né? Você pode conseguir isso facilmente, né? Por 1000 meios aí. Né? Tem gente que consegue de maneira fácil. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdote, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os dos sacerdotes, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos, no comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Então, na realidade, ser maioral, né, mas tudo com a visão distorcida na exploração do outro, na Para o submeter ao interesse outro, próprio, né, de ter si mesmo controle, ou do seu grupo, em detrimento da em coletividade. Esse detrimento é o da grande problema. coletividade. Quando você tira o evangelho, né, você tira essas questões, amar a Deus como todas as coisas, o próximo como a si mesmo, os 10 os mandamentos, os 3 primeiros mandamentos deixam de ser praticados e aí entra nessa situação, né, que é o que nós falamos semana passada. É. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Olha só. O que é De apóstolo, né? modo Vamos lembrar que apóstolo é aquele que certo. segue Jesus quando Jesus já não está mais por perto, né? Quando Jesus já está longe, ele continua seguindo Cristo, né? Ou seguindo seu exemplo, né? De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Então, isso aí é uma coisa que ficou clara no estudo de hoje. Que a gente possa fazer o que quiser, a gente só faz porque Deus permite e os méritos não são nossos, são dele, nosso Pai. Né? A gente está só na questão de colaboradores dele. E a minha missão é servir sempre, né? Ser pequeno. Ele dá um exemplo legal, né? Que fala assim: quando eu ganho um carro num sorteio, né? Do shopping, Ah, lá, aí foi Deus que foi me deu. Deus que deu, né? Mas se o meu carro é roubado quando eu estou fazendo uma tarefa cristã, isso aí não foi Deus, não. Né? O nosso pensamento é Tá sempre vendo? esse. Eu aqui trabalhando, fazendo tudo direitinho, né? Tá vendo? Alguém me rouba meu carro, eu não mereço isso, né?
Aí não foi Deus, aí foi o malandro, né? Foi Porque a gente malandragem. está tão. Esse hábito nosso de comercializar com Deus é uma coisa ainda tão grande na gente, né? É muita presunção nossa a gente achar que a gente pode estabelecer essas trocas, né? Então a gente tem que se colocar mesmo na posição do servo fiel, obediente, fazer o nosso trabalho, pequenino que seja, e entendendo que os méritos são sempre, né, do Pai. Mas e a vaidade, onde é que a gente coloca, né? Que vai ser o próximo texto que ele vai O usar, né? Emmanuel tem uma frasezinha que fala: não te encarceres na vaidade de ser bom. Eu vou falar com você, assim, com vocês, né? Porque alguém vai ouvir a gente, né? Quando a gente está num trabalho, a gente tem que ter muito cuidado, porque o fato das pessoas, às vezes, não fazerem aquilo que você faz, aí elas começam a te dar uma importância que você ainda não tem. Eu tenho, nas minhas coisas, eu vivo anotando meus livros espíritos ali para mim não me encarcerar nessa vaidade, sabe? Eu tenho que entender o quanto que eu sou pequena, porque as pessoas fazem isso com a gente. Essa coisa do elogio, que é uma leitura até no livro lá no Pão Nosso, capítulo 70, ele fala muito que a gente, se uma pessoa é sua amiga de verdade, ela não pode ficar te elogiando, porque isso não, assim, não faz bem. Quer ver? Olha só o que ele fala ali, ó. Se admiras algum companheiro que se categoriza aos teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbe com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que acima de todas as bem-aventuranças brilham os dons divinos daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-o em prática. Então, olha, como que a gente pode perturbar o outro, né, com elogio, né, É a fazendo, questão da criando mediunidade, os um médiuns de passam muito, lisonja, né? né? Os médiuns passam Antes, muito por olha essa aqui, ó, coisa. antes ele fala, eu só li o finalzinho, né? Mas olha aqui, o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhe propósitos e esperanças. Ele coloca o elogio como um veneno É das perigoso, né? obras. É muito perigoso. É porque a gente acaba se achando que é aquilo que não é. Então é muito sério mesmo. Temos É. que trabalhar É a essa questão questão. da humildade, você saber não ser tão assim, questão de você se humilhar e ser pequeno, mas na questão de você saber exatamente o tamanho que você tem. E é que nem ele fala, né? Essa frase, esse texto de Lucas que ele citou. Mesmo depois que você fez tudo que você acha melhor, você ainda fala assim, não, só fiz, né? Ainda não fiz nada, ainda podia ter feito mais. Então a gente acha que sempre pode ser melhor. Então, se você pode ser melhor, você ainda não fez tudo. Então, tudo que a gente ir fazendo, né, de acordo com o que é possível fazer, dentro da nossa Chamando consciência, atenção, né? né, que doutrina espírita não é cereal matinal para ficar propagando, né? Ele deu o exemplo que às vezes ele é convidado, ele não gosta de viajar por questões de compromissos mesmos, né, com a vida pessoal, e aí a pessoa fala, não, mas vai, que a frequência lá tem 1000, tem, né? Como se o número fosse o importante para um trabalho, né? E a gente sabe que não é a quantidade. Agradar uma multidão é uma coisa muito fácil. Agora, encher o coração das pessoas e transmitir um pouquinho do ensinamento cristão, isso aí é uma coisa muito, muito difícil de se fazer, né? É verdade. Dá tempo Encher um de... estádio de futebol é fácil, fácil. Mas encher o coração das pessoas e o nosso, eu nem falo das pessoas, eu falo assim, encher nosso coração de coisas boas é extremamente complexo. Eu acho que não está na nosso horário, É, né? Vai dar. não vai dar não. Tem mais uma leitura aqui.
ele fala que essa questão dos discípulos, né, é importante a gente falar também, né, que os discípulos, até está no Evangelho de Marcos também 9:35, que eles disputavam, né, eles perguntavam até isso para Jesus, né, quem será o maior, né, disputando quem tem a preferência do Senhor, né, e tudo. Aí Jesus fala, né, e sentando-se chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servidor de todos. Não, a passagem, né, do Pedro, né, que e a gente também cria esse ranking, né? Se a gente fosse colocar, se você fazer um ranking dos discípulos, a gente ia pegar o Lucas, o Judas e ia jogar lá embaixo, né? Judas é o último, né? Com certeza. Você tem dúvida que alguém vai botar o Judas na frente? Não, o Judas vai ser o último. Aí primeiro vai ser Pedro, segundo João, ali bem pertinho, né? Bem pertinho de João. E aí ele conta a história, né? Que Jesus já tinha sido crucificado, né? E Pedro, né? Vai e pergunta para Jesus lá, materializado lá no lago de Genezaré, ali na praia, né? E aí Pedro pergunta, e esse aí que está vindo atrás aqui de mim aqui, que era João, né? No caso de João. Pedro já queria saber, né? Se ele era o melhor, né? Ele era o preferido. Se ele era o preferido de Jesus. E aí a gente responde, né? Se ele vai seguir ou se ele não vai seguir, se ele vai viver ou não vai viver, isso não é problema seu, né? Se ele vai prosseguir, o que importa a ti? Segue-me tu. Segue. Ou seja, cuida da tua vida, né? Quer dizer, segue você, faz o que você está fazendo, esquece o outro. Se o outro está fazendo, se não está fazendo, isso não é problema seu. Você dá o exemplo. Quem puder ir, vai. Quem não puder, fica. Né? Então vamos encerrar, que agora está na hora. Vamos encerrar. Hoje eu escolhi uma poesiazinha, não tive muita. Nossa, que ficou pejorativo, né? Não. Gente, escolhi uma poesia da Carmen Siniga. É bonitinha também. Tá? Desculpe aí, porque saiu. Nossa, depois que eu falo, saiu assim, eu falei, meu Deus, que vergonha. Logo hoje, que não estou querendo elogios, né? Cultiva o bem e a paz na própria lida. O mundo é um campo imenso aberto à vida. Plantarás, colherás. Tudo será depois como escolhemos, o charco mais profundo ou os céus supremos. A alegria ou a tristeza, a guerra ou a paz. Repara em torno de teus pés a glória, que te enriquece a senda transitória. É a seara de luz, daqueles que, ajudando e abrindo os braços, traçaram por amor para os teus passos o roteiro da fé que te conduz. A luta é a escada enorme em que te elevas, além do sofrimento, além das trevas. É o buril da aflição, que a golpes de amargura te atormenta. Em toda parte é a santa ferramenta que aprimora e redime o coração. Não te detenhas, crê, ama e confia. Depois da noite, há sempre um novo dia. Louva o eterno esplendor. E embora o gelo e a sombra, serve e espera. Semeia agora a excelsa primavera dos teus sonhos de amor. A vida que te segue e te rodeia é a gréblia sempre ativa e sempre cheia de princípios do bem, cultivando a bondade doce e pura. Acolherás os pomos da ventura aqui, agora e além. Aprende sem repouso e ama servindo, e o teu futuro brilhará mais lindo na beleza real. Fazes jorrar o sol que te ilumina e ceifarás mais tarde a luz divina na seara imortal. Uma semana de muita paz para todos nós, que a gente possa estar firme. Até semana que vem com mais um estudo do Mateus. Né? Muita paz e luz para todos. Até semana, muita paz para todos.